Aparentemente, a gente pensa que é fácil receber o poder de Deus. Mas antes de eu falar para você como receber o poder de Deus, tem que saber o seguinte: o que é o poder de Deus? O que significa, o que simboliza, o que é poder de Deus? Então vamos lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, de 6 a 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu coloquei, você está vendo aí que ele está grifado aí numa cor diferente, invocai-o. Isso aqui me chama muita atenção e vou dizer por quê. Olha aqui. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Gente, olha que interessante a palavra invocar, ela apesar de ser de origem latina, o étimo dela é latino, mas a palavra invocare, ela significa trazer para si, trazer para dentro, tornar parte daquilo que você traz para si. É como vestir uma camisa, ou talvez mais ainda num processo mais profundo, é como se fosse beber e jogar algo para dentro. Então você vê que o texto de Gênesis fala que Deus começou a ser invocado a partir de Enos. O que é isso? Se você parar para pensar, e aí nós vamos estimular você a ter uma percepção bem mais profunda do que aquilo que você lê, simplesmente lê, até Enos, Deus não era invocado. Você tem Adão e Eva. Adão e Eva caíram. Ao caírem, preste atenção, eles se afastaram de Deus e passaram a ter uma vida comum. Receberam as sentenças que tinham que ser recebidas, as sentenças, e a partir dali Adão e Eva são pessoas comuns. Nasce Caim e Abel. Caim e Abel sacrificam ao Senhor, ok? Oferecem ao Senhor uma espécie de sacrifício, a Bíblia não diz se anual, mensal, mas suponhamos que se o contexto é judaico, se a leitura é a partir de um judeu, se a leitura é a partir de Moisés, então vamos entender que talvez anualmente tanto Abel e Caim ofereciam sacrifício ao Senhor. Abel, de bom grado, agrada a Deus, de boa vontade, Caim é rejeitado. Caim mata Abel. Aí, Deus, na verdade, bane Caim, né, faz com que Caim seja errante na terra, Caim vai ter uma geração, e Adão passa a ter um outro filho, não é substituto, mas vem colocar-se na posição de Abel, na mesma talvez no mesmo pensamento, na mesma personalidade que Abel. E aí nasce Sete. Olha bem, Sete tem uma geração muito uma geração santa. Sete tem uma geração que teme a Deus, uma geração que talvez sacrifique a Deus. Mas o texto fala uma coisa interessante. E Sete mesmo também nasceu um filho. E a Sete também nasceu um filho. E chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que você entende no texto como uma conclusão hermenêutica? Que até Sete o nome do Senhor não era invocado. Era temido, era sacrificado, era de alguma forma, pensado, era temido em todos os aspectos, mas nunca invocado. Em Enos começa uma geração de invocadores, gente. O que eu quero trazer para você? Será que nós não estamos numa geração de Abel, que dá sacrifícios agradáveis a Deus? Será que não somos uma geração... Não vou entrar nem em Caim, pelo amor de Deus. Porque tem Caim pra caramba por aí, mas tá, vamos lá. Será que não somos uma geração de Sete? Honesto, íntegro, reto, diferente do seu irmão Caim? Serve a Deus, sacrifica a Deus. Ok? Mas até a chegada de Enos, de Adão na sua queda, a Sete, ninguém invocou o Senhor. Compreenda uma coisa interessante aqui, é muito importante que vocês se ocupem desse pensamento. Invocar a Deus é tão importante assim,
Sim, porque aqui não é lei, isso é pré-lei. Nós não estamos falando da era da lei. Ainda vai nascer Matusalém, vai nascer Enoque, vai nascer Noé. Então, preste atenção. Estamos falando no primórdio da humanidade, pós-queda. Estamos falando aqui da terceira e quarta geração. Estamos falando aqui de um princípio que é importante, o princípio da invocação. A invocação é algo muito profundo, se você não sabe. Sabe, invocar significa se tornar um, invocar significa buscar de uma forma tão grande que se torne um, que se faça uma simbiose. Invocar supõe adoração, entendimento, tempo, separação. E aí, quem entende de adoração, quem entende de invocação? A igreja não entende de invocação, a igreja acha que entende de adoração, a igreja acha que entende de oração, a igreja acha que tem uma boa teologia, a igreja acha que está no caminho, ela acha que conhece o poder de Deus, mas vou mostrar para vocês quem entende de invocação. Esses aí entendem de invocação. Né? É o tetragramaton e a invocação a Lilith, o feminino. Preste atenção, você quer? Não vá não, nunca queira aprender nada com essa turma. Mas eles sabem o que é uma invocação. Eles sabem o que é invocar o príncipe das trevas. Eles sabem o que é invocar poderes. Eles sabem como se comprometer e se comportar para a invocação. Nós não invocamos, nós fazemos culto o ano todo e ninguém invoca ao Senhor. Não, mas temos o Espírito Santo, mas não invoca. Buscar-me-eis e me achareis, invocar-me-eis, porque nós achamos que invocar, que a nossa, é o que eu falei lá na semana passada, cuidado com intimidade e interação. Nós temos intimidade, mas não temos interação com Deus. Por que temos intimidade? Porque falamos coisas íntimas para Deus. Vou repetir o conceito. Nós falamos coisas íntimas para Deus. E quando você expõe coisas íntimas, ou seja, quando você se coloca a intimidade para fora, então você gera uma intimidade com alguém. Você tem confiança para falar de coisas pessoais. Você tem confiança para citar tua vida, mas interação, ou seja, ter a mão dupla é muito complicado, porque nós buscamos a Deus para resolver problemas, nós buscamos a Deus para nos dar soluções, nós buscamos a Deus para Ele abrir uma porta, nós buscamos a Deus para ser curados, nós buscamos a Deus para ser salvos, para não ir para o inferno, nós buscamos a Deus para ser libertos, nós buscamos a Deus para ter poder dele, nós buscamos a Deus para muita coisa, mas não para nos interar, não invocamos a Deus, não o invocamos para dentro de nós, mas já temos o Espírito Santo, sim, mas ainda assim, eu quero lhe explicar uma coisa. A respeito do Espírito Santo, também a igreja sabe muito pouco sobre o Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não visita ninguém, visita alguém que não mora na sua casa. Esse negócio de visitação, que visitação aonde? Vocês estão trazendo o Antigo Testamento para a graça? Deus não visita ninguém, ou ele mora com você ou está acabado. Ou o Espírito Santo habita em você, é negativo. O Espírito Santo não é visita. O Espírito Santo, ele é habitante, ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Não existe visitação. Hoje, uma grande visitação aqui na igreja. De quem? Quem visitou a igreja? Quem foi que visitou a igreja? Roberto Carlos, Silvio Santos, está visitando aqui hoje? Se Deus visita a tua igreja, eu vou dizer, então, lamento por você. Eu lamento se Deus visita a sua igreja. Na minha igreja, Deus não visita, a igreja é dele. Deus não visita o seu corpo, Deus não visita a sua casa. Sim, a palavra visitação, ela era usada no Antigo Testamento, quando o Espírito não era dado por medida. A palavra visitação para o Novo Testamento, ela tem cunho para o ímpio. O ímpio pode ser visitado por Deus. O ímpio recebe uma visitação de Deus. O cristão recebe manifestação da presença. A igreja recebe manifestação. É Deus se movendo. Aí é manifestação. A invocação é algo nuclear da alma. O espírito não precisa invocar. O homem exterior se corrompe, o espírito. A invocação é algo que tem a ver com a nossa alma. A nossa alma está alocada para o bom funcionamento na terra. No céu, não precisaremos de nada que usamos na terra. Ok? Então, a invocação é um princípio de vida, é como a adoração, só que a invocação vai acima da adoração. A adoração, na verdade, ela deriva de uma vida de intimidade e interação. A invocação, a adoração é um estilo de vida, não é música, não é canção, não é frequência de igreja, não é... Adoração é algo que você passa a ter como hábito diante do Senhor, um relacionamento. Agora, preste atenção, quando você fala invocar, invocar é um contrato.
Invocar é um trato. Invocar é abrir uma porta. Invocar é um encontro pessoal. Invocar é um val de jaboque. Invocar é você fazer aliança com o poder. Quero que vocês entendam isso. Invocar significa fazer uma aliança. A invocação é a predisposição. Quando essas pessoas invocam essas entidades, elas fazem uma aliança perpétua com essa entidade, tanto que, se quebrar, morre. Deus não faz isso com você. Se você quebrar, eu vou te matar. Não. A diferença do satanismo, da bruxaria, né, da Wicca, de Lilith e de outros mais, é que quando você quebra, você morre, porque o demônio ficou à disposição de você. Quando você invoca, ele vem. Ele traz o poder, ele está dentro de você linkado. Ok? Então, quando Deus fala, invoca-me e responder-te-ei, é no sentido, não é ore para mim que eu vou te responder. Não é ore para mim que eu te responderei, não. Invoca-me e responder-te-ei. Me chame